E a primeira informação é sobre Hernan Crespo, o novo técnico do São Paulo, que será apresentado nas próximas horas, desembarcou na noite dessa segunda-feira em São Paulo e conversou com a imprensa. Ele disse, abre aspas, estou feliz de voltar. Feliz de estar aqui para continuar uma história que acabou cedo demais. Teremos ainda mais tempo para novos capítulos. Estou bastante feliz. Fecha aspas. Deus abençoe, Nicola, algum zagueiro pro São Paulo no lugar do Juan. Elson, nesse momento o São Paulo tem 3 prioridades no mercado. 2 atacantes de lado de campo e um meio-campista. Eu sei que um dos atacantes é o Biel, jogador que pertence ao Sporting de Portugal. E também sei que o Rigoni, que o Reinier e que o Lincoln, todos especulados nos últimos dias, estão descartados, tá bom? Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Sobre o São Paulo é importante esclarecer, tá? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa envolvida nas investigações. Não há nenhuma suspeita contra o São Paulo. O que a polícia apurou é que há um negócio envolvendo um jogador que passou pelo São Paulo com ligação com o Aljota. A polícia assegura que não tem nada contra o tricolor. Esse jogador é o Juan, que pertencia à União Barbarense. O São Paulo se defende afirmando que não tinha a mínima noção de que a contratação do Juan poderia ter qualquer ramificação com o crime organizado. A polícia confirma a versão do São Paulo e não coloca o São Paulo como suspeito. Apenas houve o destaque de que um atleta que defendeu o São Paulo e depois foi negociado com o Southampton, o Juan, tinha um empresário ligado a essas investigações. Matheus Araújo e Murilo são outros 2 atletas, esses que pertenceram ao Corinthians, que tinham empresários ligados ao crime organizado, tudo de acordo com a Polícia Civil. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de Pablo Maia ser vendido pelo São Paulo em julho. Você deve ter encontrado nas redes sociais notícias dando conta de que o volante tem negociações para deixar o tricolor. Consultei o São Paulo e representantes do atleta e posso assegurar que não há nenhuma proposta oficial nem algo parecido. Houve uma sondagem muito leve já há algum tempo de um clube espanhol e esse clube acabou por não seguir nas conversas, então o próprio staff do Pablo Maia dá a chance de uma negociação para julho como muito pequena, para não dizer mínima. Isso também tem a ver com o fato de que o Pablo, se recuperando de uma contusão que o afastou durante bastante tempo, ainda não conseguiu assumir o papel de protagonista no São Paulo. A expectativa é de que a partir da volta, após a pausa do Super Mundial, aí sim, ele retome a condição de titular absoluto e na janela de dezembro ou então em julho do ano que vem possa aparecer alguma coisa mais importante. Se o assunto é venda de volante, hoje o São Paulo está muito mais preparado para negociar o Bobadilla do que qualquer outro jogador. O paraguaio que perdeu espaço com o Zubeldia também não deve ser tão utilizado sob o comando do Hernan Crespo. Então, se pintar uma proposta que permita ao São Paulo pelo menos recuperar o investimento feito no jogador, esse negócio acontecerá. A saideira sobre o São Paulo, Hernan Crespo será apresentado nessa terça-feira como novo treinador tricolor. Hora de falar sobre o São Paulo para responder a uma boataria que começou nos últimos dias e dá conta de que o tricolor está disposto a contratar os meias Reinier ou Lincoln. Você vai lembrar do Reinier, jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Já o Lincoln teve recentemente emprestado ao Red Bull Bragantino, pertence ao Fenerbahçe e disputou a última temporada no Hull City da 2ª divisão inglesa. Passagem por lá discreta, só 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Não dá para dizer que nem o Reinier nem o Lincoln fizeram boas temporadas. O Reinier esteve emprestado ao Granada, também da 2ª divisão, mas da Espanha, e por lá foi muito mais reserva do que titular. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para perguntar: vocês estão negociando com o Reinier ou o Lincoln? E a resposta foi: nenhum dos dois faz parte dos planos. Reinier com 23 anos de idade, Lincoln com 26. Já havia contado para vocês que o tricolor busca mais 3 reforços. 2 pontas, atacantes de lado de campo. O outro deve ser um volante. Thiago Mendes seria uma alternativa se topasse baixar sua pedida. Apesar de estar livre no mercado, depois de sair do Al Rayyan, Thiago Mendes está exigindo algo na casa de R$1 milhão por mês. Todos os reforços que chegarem no São Paulo a partir de agora precisarão da aprovação de Hernan Crespo. Preciso te explicar agora se existe alguma chance de Rigoni
virá reforço do São Paulo? Essa pergunta me foi feita por pelo menos 7 São Paulinos na live desse domingo. Confesso que não via nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, mas diante da insistência dos São Paulinos, mandei mensagem para um dirigente importante do departamento de futebol. A pergunta foi: pode acontecer de o Rigoni voltar ao São Paulo? Você lembra dele, né? Atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, que fazia parte do São Paulo em 2021 e em 2022. Ele, inclusive, viveu seu melhor momento com a camisa do Tricolor na temporada de 2021, sob o comando do Hernan Crespo. Acho que é por isso, pela volta do Crespo, que muita gente associou a chance de o Rigoni voltar. O Rigoni já demonstrou em outros momentos a intenção de virar reforço do São Paulo. Nesse momento ele joga no León do México, temporada de 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foram 7 jogos como titular e 8 como reserva. A resposta desse dirigente são paulino com quem conversei: não estamos negociando com o Rigoni. Ou seja, pessoal, dá para riscar o nome do Rigoni do mapa. São Paulo busca 2 pontas, além de um meio-campista, mas não será o argentino. Só para completar o noticiário de São Paulo, uma curiosidade: o Tricolor inicia essa semana a última do contrato de Lisieiro, jogador formado na base do São Paulo e fora dos planos da diretoria. Quero falar agora sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e alvo de Santos e São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Mike para entender os próximos passos do jogador. E dá para cravar que enquanto o Super Mundial de Clubes estiver acontecendo, o Mike não vai conversar nem com o Santos, nem com o São Paulo. Até porque a prioridade do lateral de 32 anos é permanecer no Palmeiras. Se na volta do torneio ao Brasil ele não for chamado para discutir uma renovação de contrato, aí sim o Mike vai começar a debater, especialmente com o Santos, quais são as próximas possibilidades. Até porque o São Paulo sondou a situação do Mike e se incomodou com um salário superior a 500 mil por mês. O Tricolor busca reforços, mas não tem grana para grandes investimentos. O Santos quer muito contar com o Mike, especialmente por causa do Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Peixe e já trabalhou com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos topa ter o Mike agora, na metade do ano, desde que não exista a necessidade de uma compensação financeira ao Palmeiras, ou então ele topa esperar até janeiro, quando o contrato do atleta termina. Nesse caso, o Santos tentaria assinar um pré-contrato com o Mike a partir de 1º de julho. Dá para dizer que o Mike perdeu bastante espaço no time do Abel Ferreira. Nas últimas partidas que fez, nem jogou como lateral e sim como um ponta, mas diante da grande concorrência nesse setor, o Mike tem sido só uma opção no banco de reservas. Sua última partida tem quase um mês, em 25 de maio, na derrota pro Flamengo. Nos 2 jogos do Mundial, inclusive, ele nem sequer saiu do banco de reservas. E você, torcedor palmeirense, liberaria o Mike para jogar no Santos? Seguraria até dezembro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre as vendas no São Paulo. O Tricolor tem emplacado uma venda pior que a outra, especialmente com jogadores formados em Cotia. A última delas, Matheus Alves, que troca documentos para virar reforço do CSKA da Rússia, operação de 6 milhões de euros fixos, além de 25% da mais-valia. Ou seja, se houver lucro em cima do lucro do CSKA, o São Paulo fica com 1/4 do valor. Pois bem, antes dessa negociação, o São Paulo já havia negociado a preços bem baixos o Ângelo, lateral direito de 16 anos, que é da seleção brasileira, para o Estrasburgo por 5 milhões de euros. O William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, com o Porto por 9 milhões de euros. O Diego Costa até achei um bom negócio, o zagueiro de 24 anos que foi para o Krasnodar por 7 milhões e meio de euros. E o Juan, atacante de 22 anos de idade, que estava em fim de contrato, foi negociado com o Southampton por apenas 900 mil euros. Já o João Moreira foi emprestado ao Porto sem qualquer compensação financeira. A soma desses 5 negócios em definitivo, além do empréstimo do Moreira, garantiu ao São Paulo 28 milhões e 400 mil euros, ou 179 milhões de reais. Achou o valor bom? Então saiba que o Palmeiras, apenas com a transferência de Vitor Reis, que é zagueiro, garantiu 234 milhões de reais. O Vitor Reis é defensor do Manchester City. Isso mostra um pouquinho da capacidade financeira de cada um dos clubes. Aparece uma proposta no Palmeiras e o Verdão não é obrigado a vender porque tem dinheiro em caixa. Já o São Paulo, com todos os problemas financeiros que atravessa, aceita a primeira ou a segunda proposta que aparecem por cada jogador. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor.
Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.